graças a Deus. Obrigado, Juliane Jamiles, sempre nos abençoando com o louvor, com a parte musical. Eu gostaria de meditar hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 em diante. Queria falar um pouco sobre a fé de Maria, especialmente do contexto político-religioso do primeiro século, e trazer um paralelo com os nossos dias. E esse é um texto muito interessante, né, que revela quando o anjo Gabriel aparece para Maria e fala que ela vai ser grávida, uma jovem. Os historiadores apontam que talvez ela tinha pouco mais de 14 anos. Era comum a menina virar moça e já ter um casamento arranjado entre famílias, né? No primeiro século o casamento tinha essa característica, né? O texto fala que ela já era desposada com José. O ser desposada era tipo um noivado muito mais sério, né? Muito mais comprometido do que o noivado dos nossos dias. Então já era um casamento, inclusive existia divórcio no noivado nessa época, né? Então, muito curioso. Eu gostaria de ler, então, Lucas capítulo 1, do versículo 26 em diante. Boa noite a todos vocês. Vamos, antes de entrar nesse tema, nesse assunto, junto com o professor Samuel, vamos então realizar a oração da noite de terça-feira. Como todas as segundas-feiras, a gente repete a mensagem ou a pregação que a gente realiza do domingo à noite. E na terça-feira a gente repete aqui os ensinamentos do professor Samuel na escola dominical de todos os domingos de manhã, às 10 horas da manhã, que é o espaço reservado para o ministério, o evangelho ao redor da mesa, sabe? Quando você se senta para aprender, me lembra muito Maria e Marta, Marta e Maria, sabe? Aquele momento em que Jesus está sentado e que Maria também se assenta para ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus, ao passo que Marta ficava preocupada, ansiosa, sabe, inquieta com o que ia comer, beber, preparar para os apóstolos, para Jesus, para os visitantes que ali estavam. E o Senhor Jesus dá uma lição para ela, que essa lição ela se estende para todos nós, quando ele diz de que é muito importante o que ela está procurando fazer. Ela está procurando fazer um chá, um café, um lanche, sabe? Eu traria também para a ação social, para o trabalho social. Eu estenderia para esse trabalho de solidariedade, de ajudar as pessoas. Só que o Senhor Jesus mostra o que é mais importante, que é se sentar, em primeiro lugar, se sentar para ouvir, para aprender. Antes de fazer, é muita lição que tem nisso, né? Antes de fazer tem que aprender. Como que a pessoa ela vai fazer se não aprender? Então, antes de tudo é aprender. E todas as pessoas que estão com o coração assim, voltado ao aprendizado, atento ao instrutor, a quem sabe, isso é um ato de humildade, de coração quebrantado. O Senhor, Ele está procurando pessoas de coração quebrantado. Porque uma vez a pessoa tendo o coração quebrantado, então ela vai conhecer, entender, saber. E diante disso vem o temor do Senhor. E vem a força do Senhor. E eu convido você que está aqui conosco, que nos acompanha na oração da noite de terça-feira, ou nas noites, ou de manhã, ou você que está aqui inscrito no canal, que recebe as notificações, você que está dentro do grupo Brasil em Oração, Itabirito em Oração, e você recebe esse link, você abre
o link com o coração quebrantado, querendo aprender. Eu tenho certeza que além de você ter uma noite abençoada, porque nós vamos pedir a Deus agora a bênção dele nesta noite, para que você venha deitar a sua cabeça no travesseiro e logo pegue no sono. Talvez você esteja assistindo essa transmissão, esse que fica gravado aqui no canal, em outro dia, em outro momento. Então, seja abençoado. Deus não está limitado ao tempo. Então vamos orar. Antes de realizarmos a oração, eu vou colocar para vocês aqui as informações do ministério. Todas essas informações, começando aqui, ó, seja um mantenedor do Ministério Tempo de Oração. Aí tem o QR Code, chave de Pix, do Pix, que é o CNPJ do Ministério. Embaixo você tem o nosso site, que é o www.ministério Tempo de Oracal, tempo de oração sem acento, né, .com.br. É um site que ainda está em construção, estamos construindo, mas já tem algumas coisas aí dentro. No meio aqui, na coluna do meio, você vai ver as páginas aqui de Face, Instagram, Tempo de Oração, onde você está aqui dentro agora assistindo, né? Para poder você trabalhar, evangelizando pessoas, trazendo pessoas para dentro desse canal. E aí tem os horários de cultos, dias e horários de nossos cultos aqui em Itabirito, para você que é de Itabirito. Domingo, 10 horas da manhã, escola dominical com o professor Samuel. E domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração conosco, comigo e a nossa equipe, que está cada vez mais crescendo, graças a Deus. Quarta-feira nós lemos a Bíblia, pegamos um trecho da Bíblia, um capítulo da Bíblia e estudamos, lendo, sem acrescentar, mas sendo fiel ali à gramática, fiel à hermenêutica apologética, né? Então, e sexta-feira é oração de libertação. É uma oração rápida e objetiva, com unção, com a oração, buscando os sinais, aí as maravilhas do Senhor, libertação. E na coluna do canto tem aí o número de telefone para você entrar em contato conosco, a capa dos nossos livros e o endereço para poder você aqui de Itabirito. Muito bem, eu gostaria até de pedir para você prestar muita atenção nesse tema que o professor vai trazer para nós, e que vai ser muito interessante para todos nós, tá? Então vamos realizar a oração da noite de terça-feira. Se você estiver em outro horário, seja abençoado também, em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esse dia de terça-feira. Muito obrigado, ó Pai, por nos levantar cedo e trabalharmos e fazermos o que tem de ser feito. Muito obrigado, meu Deus, pelo caminhar, pelo comer, beber, vestir, calçar, morar, andar, subir, descer. Obrigado pela nossa saúde, Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado. Nós não temos palavras para agradecer ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem cuidado de mim e da minha família. E eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado dessa pessoa que está abrindo esse link, que está aqui conosco. O Senhor tem cuidado dela também. Então, ó Deus, em nome de Jesus, abençoe esses que estão de cama, doentes, internados. Dê saúde, Pai. À medida em que essa pessoa abrir esse link e participar conosco aqui e ouvir a palavra, faça com que a sua alma receba um refrigério da parte do Espírito Santo, e ao mesmo tempo a cura no seu corpo, a cura emocional, a cura espiritual. Abençoe esse casamento que está em contrito, em conflito, em crise o tempo todo. Abençoe, meu Deus, a família que, quando se senta ao redor da mesa, ao invés de haver um diálogo, uma conversa produtiva, uma conversa, meu Deus, positiva, algo bom, gostoso, está havendo a discussão, briga, discussão. Quando se reúnem para um churrasco, para um almoço, está havendo muita divisão, contritos entre família. Que o Senhor abençoe essa família para que venha se unir em nome de Jesus, ó Pai.
Eu peço a sua bênção sobre este lar, sobre esta vida. E esta pessoa, quando juntamente comigo, como também eu e minha esposa, nós, quando deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, que logo venhamos pegar no sono. E à medida que dormirmos, que nós venhamos, meu Deus, descansar, repor as energias, repor a saúde para o nosso cérebro, o oxigênio que necessitamos, para que possamos, ó Deus, no outro dia, nos levantar e começar tudo de novo para a glória do Senhor, porque assim é a vida. Precisamos de Ti, ó Pai, eu preciso de Ti, nós precisamos do Senhor. Então esteja presente conosco, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor visite cada pessoa que está inscrita nesse canal. Nós já passamos de 9.000 pessoas inscritas, e mesmo que ela não assista, não ouça, não esteja abrindo o link, mas só em ela estar aqui dentro do canal, alcance elas com a sua graça, com a sua misericórdia, em nome de Jesus, ó Pai. Nas Tuas mãos eu entrego a minha vida, entregue também aí você a vida, sua vida e tua família, entrega nas mãos de Deus. Eu entrego, Pai, minha esposa, meus filhos, meus netos, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus primos, meus sobrinhos, meus tios, cada um com a sua casa, a sua família, meus amigos, meus colegas aqui de trabalho. Pai, assim como eu faço pelos meus, eu faço também por cada um agora que também está orando. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que bom, né? A gente começa a orar, se não tiver cuidado, vai, né? Porque a gente entra no tempo eterno e tem que vigiar, senão não para. Não é verdade? Glória a Deus, que bom, pessoal, estar aqui com vocês. Eu tenho muito prazer, muita alegria nesse canal, é Tempo de Oração, porque a gente se ajuda um ao outro. Deixa eu saltar então que o professor Samuel, muito obrigado por você estar aqui conosco também, trazendo sua colaboração, em nome de Jesus. Então deixa eu soltar aqui, vou desligar meu microfone para poder ligar o dele. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar: no que significaria essa saudação, eu sou muito favorecida, né? Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Então, esse estado de noivado mais sério que ela vivia aqui, ainda não era o casamento consumado com relação sexual, né? Respondeu-lhe um anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te envolverá. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo ela já o 6º mês, para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então, nesse momento, Maria nem sabia que a sua prima Isabel já estava grávida na velhice, e essa história é um paralelo interessante, porque o Evangelho de Lucas começa narrando a gravidez de Isabel, falando que Zacarias, que oficiava o sacerdócio no templo, era um homem temente a Deus, e isso é importante para nós, mas já velho, Isabel velha também, né, mais idosa, já não podia ter mais filho, estéril, era um desejo do coração dela, e a esterilidade naquela época era muito sério pelo contexto social, porque a gente tem que reconhecer que a Bíblia é filha do seu tempo. A condição da mulher
era exclusivamente de criar família. Então, uma mulher que não tivesse filhos, socialmente era um fracasso. Por isso que a gente tem várias histórias de mulheres estéreis na Bíblia que vieram ter filho, né? Hoje, atualmente, na nossa sociedade, é o contrário, né? Geralmente é quase que elogiado uma mulher que não quer ter filho, né? Muda muito essa questão cultural. Então é interessante porque Isabel tinha essa experiência. Só que Isabel e Zacarias eram tementes a Deus numa época religiosa conturbada. E é isso que eu queria que a gente pensasse um pouco. E aí o anjo comunica para Maria que sua prima também, que era estéril, vai conceber. E Maria também conceberia pelo poder do Espírito Santo, porque para Deus não há nada impossível. E o que eu queria, qual que é o paralelo que eu queria trazer entre a história de fé de Maria, num contexto delicado, para a nossa história de fé? Primeiro porque, na época de Maria, era muito interessante que a gente tinha um contexto, um cenário político-religioso muito complexo e até desolador, não diferente dos nossos dias, né? O apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, no capítulo 3 e depois no capítulo 4, ele vai falar do perfil do homem dos últimos dias e ele traz algumas características, que aí isso é inegável pelo que a gente está vivendo. O apóstolo Paulo fala que a gente vai ter nos últimos dias muita religião e muita apostasia. Que a gente pensa assim, que a apostasia, que é desviar da fé, é a ausência de religião. Ah, é o secularismo, não vai ter mais religião. Mentira. Por quê? Porque às vezes é o excesso de religião que aponta a apostasia, né? E é interessante que o apóstolo Paulo diz assim, olha, nos últimos dias, diz o Senhor, que muitos darão ouvido a espírito enganadores e ensino de demônios. Ele querendo dizer o seguinte, olha, vai ter muita falsa religião por aí. E isso é interessante porque os nossos dias também, o cachorrinho está participando aqui da gente, da nossa... É muito bem-vindo, tiozinho. Da nossa... não diferente dos nossos dias, né? A gente tem muita religião, mas uma religião às vezes alienada da realidade. E isso às vezes é desolador, você vê tanta denominação, tanta manifestação religiosa, crescimento religioso, mas às vezes um vazio de espírito, né? Daquela sensação assim, mas será que tem palavra de Deus? Muita Bíblia, pouca palavra de Deus. A gente vai tendo essa sensação de vazio no nosso tempo. Muito show, muito modismo, né? Hoje tem uma pressão social, muita gente convertendo. E o que eu vejo, né? Os estudos mostram, né? As pesquisas mostram que ao mesmo tempo que a gente tem um crescimento muito grande de religiosos, de muita gente convertendo na igreja hoje, muita gente saindo, a porta de trás dos desigrejados muito grande, né? Então, esse é o cenário, mais ou menos. A gente vê uma época de muita avareza, o povo está muito preocupado com questões materiais, hoje tem muito partidarismo, né? Muita divisão por questões ideológicas, por questões religiosas, né? Os homens se tornaram implacáveis, né? Cheios de si, intolerantes, sem amor, sem calor humano, cada vez mais frio. Esse é o perfil. E o cenário religioso do nosso tempo é um cenário que eu vejo muita gente desistir da fé. Eu vi um vídeo que me chamou tanta atenção essa semana, que eu até mostrei para o João, eu achei, poxa, cara, eu vi uma caravana evangélica fazendo um louvor assim, místico, maravilhoso em Israel, sabe? Aquela coisa maravilhosa, mas a 70, 90 quilômetros em Gaza, sendo explodida Gaza, com um monte de criança chorando. E eu vi um contraste, eu falei assim, poxa, será que Deus não estaria em Gaza também, no choro daquela criança? E, às vezes, uma pessoa com um pouquinho de lucidez, ela fala, olha assim, poxa, o que é a verdadeira espiritualidade nesse sentido? Onde que está a justiça do reino de Deus? Onde que estão os direitos humanos? Onde que está a misericórdia? Onde que estão os valores cristãos? Né? Então, com isso, muita gente acaba desistindo da fé. Muita gente deixa para lá. E, no caso de Maria, não era diferente. Eles viviam uma tensão política muito grande. Judéia era um estado, era uma cidade, era uma região governada por Roma. Qual que era a hierarquia de governo de Roma? Você tinha César Augusto, que era o imperador divinizado, ele era cultuado, ele era o Senhor, literalmente o Senhor para eles. Senhor é uma nomenclatura para Deus, então ele era o Senhor. Depois você tinha os reis, aí você tem Herodes, né? Inclusive na época de Jesus, você teve Herodes o Grande, depois
Herodes Antipas, que foi o filho dele, e depois Pilatos, que eram essa hierarquia. E quando Pilatos foi governar a Judéia estava num estado muito sensível por causa de excesso de religião, partidarismos muito grandes. Se você for olhar o contexto religioso, você tinha um farisaísmo ultraconservador, legalista, ritualista e vazio. Não encantava ninguém. Muita religião, muita sinagoga, não diferente do nosso tempo. Muita igreja, era uma coisa. Segundo grupo que rivalizava entre eles, eram os saduceus, que era uma turma que dominava o sacerdócio, dominava o templo, mas passava pano para Roma, porque Roma que mantinha, de certa forma, a ordem no templo, não deixava ninguém ir contra o templo, né? Então, os saduceus passavam pano para Roma ali, mas tinham umas divergências com os... Você vê, o denominacionalismo dentro do primeiro século, né? Umas divergências com os fariseus. Além disso, você tinha os essênios. Na Bíblia não fala muito dos essênios, mas muito provavelmente, talvez João Batista tinha um flerte com os essênios. O que eram os essênios? Era aquela turma que fala assim, hoje tem tanta religião vazia, essa religião que canta musiquinha e não vê a justiça, eu não concordo com isso. Aí o povo saía, ia para os desertos e vivia uma vida totalmente separatista, rigorosa. Eu não quero me envolver com isso. Quantas pessoas hoje, vendo às vezes a corrupção religiosa no meio cristão evangélico, gente de Deus desiste, inclusive de Deus. Cai num desencanto religioso muito grande, que larga para lá. Então os essênios eram essa turma separatista. Jesus não teve muita questão com essênio, mas também tinha os zelotes. Pedro era um zelote. Zelote era um movimento revolucionário, libertário. Alguns poderiam falar que seria de extrema esquerda hoje, né, os zelotes. Ele seria esse porque queria libertar o povo de Israel do Império de Roma. Era uma questão mais política. Olha a tensão nesse século. Nesse primeiro século, e olha a tensão religiosa. E Maria, Zacarias e Isabel temiam a Deus nesse ambiente. Muita religião, muito farisaísmo, religião comprada pelo governo, nada diferente dos nossos dias, né? Como que a Bíblia é atual, né? Religião aliada ao governo, que eram os saduceus, movimento separatista que não queria nada com isso. Isso eu não quero nada, eu vou viver a minha espiritualidade. Aquela galera que desencanta com a religião. E os partidários, que eram os zelotes. E aí surge Maria. Maria, como que teme a Deus e como que mantém a fé nesse contexto? E para nós, né, nessa época onde a gente vê muita religião, muito show religioso, absurdo, religião comprometida com a política, as igrejas batendo palma para político, fazendo campanha, marcha para Jesus, que virou uma marcha política. Tem um monte de gente com um pouquinho de lucidez, falando, todo mundo com sede da palavra genuína, e com muita religião, muito excesso de religião. Aí, por outro lado, você tem a galera mais zelote, né, que não quer me envolver, e fica com uma espiritualidade muito afastada de tudo e de todos. E tem aquela galera que também desencantou. Você, não dá para ser crente mais, porque não dá para ser crente. Peraí, eu até entendo. Às vezes não dá para ser crente evangélico, fanático, doente nesse sentido. Mas isso não tem nada a ver com ser crente em Deus. Porque Maria, José, Isabel e Zacarias, num contexto não diferente do nosso, mantiveram uma fé genuína. E isso é altamente desafiador. Como que a gente consegue manter uma fé genuína onde a grande maioria desencantou com a igreja, até teme a Deus, mas desencantou? Até coloquei alguns dados aqui, do nosso tempo, né? O povo fala o seguinte, que nós temos, só de jovens, o crescimento chega a ser de 12 milhões de jovens desfiliados de religião institucional por desencanto religioso, nas últimas pesquisas. Crescimento de uma espiritualidade híbrida. O que é uma espiritualidade híbrida? É uma espiritualidade misturada do nosso tempo. Eu gosto da igreja evangélica, mas eu gosto disso aqui, porque eu não concordo com isso. Eu gosto desse movimento por isso. Aí faz um sincretismo. A gente faz isso no meio das denominações evangélicas. E aí você vê isso tudo, você fala, eu não me encaixo. Tanta igreja e o cara desigrejado. É um negócio tão interessante isso, né? Aí tem o movimento da cyber-religião, porque hoje, eu sempre falo isso, hoje para você abrir a Bíblia e pregar e ensinar, você tem que ter algo para falar.
Porque na internet tem gente muito melhor que um monte de gente falando pelas esquinas. Aí a pessoa vive a cyber-religião. Não estou dizendo que é ruim, não. Hoje eu já diria que o apóstolo Paulo teria um canal no YouTube. Certamente é o grande meio, né? É o grande meio. Mas a gente vê que a cyber-religião é um grito dizendo, olha, o que está por aí não está me nutrindo mais. Eu desencantei com a religião. Isso não tem nada a ver com Deus. A pessoa continua temente a Deus. Mas tem esse desencanto, esse cenário religioso, político sensível, não diferente do primeiro século, né? E o crescimento de muita religiosidade, muito fundamentalismo, sem raiz. O apóstolo Paulo diz que, escrevendo aos Efésios, olha, cuidai vós, você converteu, está crescendo, olha, mas você tem que ter uma fé inteligente, uma fé lúcida, para você não cair em vento de doutrina. Hoje a gente vê milhões convertendo, aí a galera converte, às vezes conversões genuínas, pregam muito bem o evangelho, mas na hora de discipular a pessoa não tem raiz. Aí eu lembro da parábola de Jesus, né, do semeador. Tem muita terra que cai, muita semente que cai em terra boa, mas vem as aves do céu, por não ter raiz, vai e come aquela árvore. E a pessoa não... Aí tem uns movimentos muito curiosos, que assim, na época que eu converti na década de 90, jamais a gente teria, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas jamais a gente teria uma pessoa protestante voltando ao catolicismo, por exemplo. E hoje a gente tem um movimento muito grande de ex-protestantes assim, ou indo para a religião de matriz africana. Esse movimento religioso está dizendo o quê? Está dizendo necessariamente que a nossa experiência religiosa não parece que está encantando mais. E nesse desencanto, como é que a gente mantém uma fé lúcida? Uma fé sincera, genuína, saudável, como Maria, Zacarias, Isabel e José mantiveram. Porque o cenário deles não está diferente. Eu falei de pelo menos 4 denominações do primeiro século e uma tensão política. E no nosso meio, um monte de ministério que surge. Aí surge um ministério que o púlpito é uma prancha, aí acolhe todo mundo. Mas é isso. Não, eu acho que há algo mais profundo, há algo mais verdadeiro. E aí eu queria trazer 3 lições para nós sobre a fé de Maria, que pode nos ajudar. Primeira coisa, está lá no capítulo 2, 48, lá no Magnificat, que é o Cântico de Maria, quando ela recebe uns elogios de Maria Isabel. Eu acho tão bonita essa cena, né? Quando ela vai na casa de Maria Isabel, e ela grávida, e Isabel também grávida, e aí os nenéns mexem assim, né? Mostrando o que é o poder do Espírito Santo, como que é a comunhão, né? Você vê, só um encontro, não teve mística nenhuma, só um encontro, teve uma unção do Espírito ali que mexeu com elas, né? E aí ela solta umas palavras muito bonitas, e no versículo 48, na verdade vamos ler do 46 a 48, diz assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque Ele contemplou a humildade da sua serva. Olha que interessante. Uma frase tão simples, né? Contemplou a humildade da serva. Olha, o cenário estava ruim, era muito religioso fanático como os fariseus, era religiosos vendendo a sua fé para Roma, unindo igreja e Estado, era reacionários que não tem nada a ver com Deus e querendo só fazer uma ideologia, e era gente que desencantou de tudo, mas Deus sabia no meu coração, lá no fundo, que a minha fé nele, ela independe de fatores externos. Ele contemplou a humildade da tua serva. Isso aqui é desafiador. Que eu conheço muita gente boa de Deus, que andava com Deus e que em nome do desencanto religioso de um cenário complexo, desencantou de Deus também. E a fé de Maria ensina para nós que Maria andava com Deus mesmo num contexto religioso complexo. A fé de Maria não dependia de fatores externos para andar com Deus. Isso é muito bonito, né? Isso é uma fé lúcida. Então, independente do cenário religioso, Deus contempla a humildade do seu coração, o seu desejo de andar com Ele, e Ele te nutre, Ele não vai te deixar sem amparo. O vento continua soprando, né? A sensação que às vezes a gente tem é de Elias, né? Fala assim, poxa, Deus, só eu que restei de que teme ao Senhor. Aí Deus tem que virar para ele e falar assim, olha, não é só você não, tem 7.000 que não se dobram, tem muita gente boa de Deus aí. Então não olhe o cenário e desiste da sua fé. Não olhe o cenário religioso e desencanta da sua espiritualidade, não. Por quê? Porque
quem conhece a Deus como Maria, continua crente, mesmo com o cenário exterior complexo, mesmo com o cenário exterior ruim. E isso é um desafio para nós. Porque, sinceramente, depois que eu vi esse vídeo que eu falei, assim, um povo cantando em Gaza, tudo bonitinho, assim, místico, um louvor maravilhoso, assim, a metros de Gaza explodindo lá, eu falei assim, gente, que fé alienada a gente tem, que fé religiosa demais. E aí você olha e fala assim, eu tenho dificuldade de me identificar com isso. E às vezes nessa dificuldade de identificar, você corre o risco de apagar sua fé, de hibernar sua fé. Não foi o caso de Maria. Eu continuo temente a Deus. E o grande desafio nosso é ser crente mesmo e desigrejado às vezes. É ser crente mesmo e desencantado com o cenário religioso, corrompido com a política, corrompido com a avareza, corrompido com a injustiça. E ainda assim, igual Maria, olha, o Senhor contemplou o coração de sua serva. Imagina, gente, esperando Messias há mais de 2000 anos, ninguém acreditando, aí vem uma menininha lá, de 14, 15 anos para frente ali, desposada já com José, e Deus vira para ela e olha, de você vai nascer o Filho de Deus. Então fica uma grande lição para nós. Nós temos que ter uma fé que não depende de cenário exterior, fatores exteriores. Porque isso aconteceu com Maria no primeiro século e não é diferente para nós. O nosso cenário é um cenário sensível politicamente, sensível religiosamente, sensível ideologicamente. E às vezes você fala, nossa Deus, não dá. Mas isso não tem nada a ver com a nossa fé genuína em Cristo. Maria nos ensina isso. Segunda lição que eu vejo, que Maria foi alvo da graça de Deus e nela se firmou. Isso é muito bonito. Capítulo 1, 28 ao 30 diz assim: E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou. Por que será que ele me deu essa saudação? Mas o anjo lhe disse, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Por que que mesmo num cenário religioso, às vezes desigrejado, de desencanto, eu procuro continuar firme? Porque graça de Deus não é só para conhecer Jesus, conhecer o Evangelho como uma informação. A gente só acredita na graça de Deus para aceitar Jesus. Depois para lá, aceitou Jesus para frente, não tem graça mais não. Não, graça é um caminho que se percorre. E Maria teve uma graça que ela se firmou, ela poderia ter recebido aquela informação e deixado para lá. Não, falou aí que eu vou ser grávida, vou ter um neném aqui. Não, mas ela se firmou nessa graça. E às vezes a gente assim, conheceu a Jesus um dia pela graça, desencantou com o cenário externo e não se firmou mais na graça, deixou para lá. Aí não cresce. A graça que me salva é a mesma que me perdoa e me cristifica. Por que que eu mesmo às vezes num cenário, num desencanto religioso que a gente possa viver, eu continuo agarrado nos pés de Jesus? Porque é só Jesus que pode me fazer uma pessoa melhor. É só Jesus que vai me fazer um pai melhor para a Melissa, um marido melhor para minha esposa, um professor melhor para os meus alunos, um amigo melhor, porque eu sei de mim que eu não preciso de só uma espiritualidade humana, justa, não, eu preciso de redentor. Eu sou um ser rachado, caído, que todo dia preciso de perdão 70 vezes 7. E isso foi maravilhoso, porque Maria, ela ouviu essa graça de Deus e firmou assim, amém, Senhor, faça em mim o que o Senhor quiser. E quantos eu vejo que realmente foram alcançados pela graça, se converteram genuinamente, mas ele viu o cenário religioso, foi influenciado pelos fatores externos, pelas aves dos céus que vêm e tiram as sementes do coração, e ele desencanta e já não firmou na graça mais. Ele volta a ser um velho homem. Ou você acha que o velho homem não existe? Existe e me habita. Não é isso que Lutero falava, né? Eu pensei que eu ia afogar o velho homem nas águas do batismo, mas descobri que um miserável sabe nadar. Eu preciso da graça todo dia. Você acha que eu preciso da graça só quando eu converti? Não, eu continuo firme nos pés de Jesus nesse sentido. Como que faz toda a diferença para mim quando eu estou, às vezes, percebendo? E isso a gente precisa, né? Terapia ajuda, mas tem coisa que é só a luz da graça de Deus. Você fala assim, meu Deus, como que eu estou egoísta? Meu Deus, como que eu fui bruto com a minha esposa? Meu Deus, como que eu fui bruto com a minha filha? E como que eu enxerguei isso? Quando eu ouvi uma palavra, uma pregação genuína, um sopro do Espírito, uma palavra de Jesus que é vida,
e me ensinou como Jesus é, refletiu a imagem de Jesus em mim, e aí eu falei assim, olha, eu posso ser uma pessoa melhor. Porque se me deixar sem essa referência, sem essa luz que transforma e me cristifica, eu vou sendo um religioso falso que consegue viver uma religião, mas mal. É o que é a hipocrisia religiosa. Que é o cara muito bom na igreja, prega muito bem e tal, mas é um péssimo pai, é um péssimo marido, é um péssimo cidadão, é um cara ruim. Por quê? Ele não está se firmando na graça. Ele não está cristificando, né? Eu gosto muito da ideia das teologias ortodoxas, né? Que falam que a salvação não é um lugar para você ir. A salvação é ser como Cristo, é ser cristificado. E que bom, já pensou você casado com uma pessoa parecida com Jesus? Você filho de um pai parecido com Jesus? Seu professor é um cara parecido com Jesus? Gente, isso é maravilhoso, o mundo seria outro. Maria se firmou nisso. E a obra de Deus no Maria, sim, é maravilhosa, porque a obra de Deus no Maria não foi só uma missão de mãe, ser a mãe do meu Salvador. Maria aponta a redenção até do feminino na Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes a Bíblia ela é filha do seu tempo. A Bíblia não é machista, mas ela foi escrita num contexto patriarcal. Pra você ter uma ideia, a mulher na época era posse. Não cobiçarás a mulher do seu próximo, nem o boi, nem a fazenda, está tudo na mesma categoria. A mulher, o boi e a fazenda, a mulher não era alfabetizada, só era alfabetizada de família rica, talvez judia como Maria, teria ali pelo menos uma alfabetização instrumental por causa da Torá, que é iniciada na Torá. Não as meninas, os meninos, aprendi em casa. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a mulher não deve falar nada na igreja e aprender em casa com o marido. Isso serve para hoje? Não. O tempo é outro. Mas em Cristo, Jesus redime o feminino. Em Cristo não há homem, nem mulher, nem judeu, nem grego. Acaba essa cultura. E olha que interessante, né? Tem um monte de gente que pega o texto do apóstolo Paulo e fala assim, olha, o homem é maior do que a mulher, por quê? Porque a mulher saiu da costela do homem. Mas o homem sai da onde? Do ventre da mulher. E ela falou assim, mas o pecado veio para a mulher primeiro. Mas o Salvador veio de onde? Do ventre de Maria. Olha só a redenção do feminino, numa época onde a mulher não era alfabetizada, não tinha representatividade, não era contada, né? Não se levava em conta e era vista exclusivamente como parideira. E em Maria, Jesus traz essa redenção do feminino. Isso não tem nada a ver com feminismo não, gente, isso é Bíblia. Isso é Bíblia, que em Cristo não há nem homem nem mulher. Se ela tivesse só recebido a graça e ficado, recebi de Jesus, recebi do anjo que eu seria mãe de Jesus e acabou. Não, ela firmou na graça e Deus fez uma obra tão grande que fez a redenção do feminino em Maria, né? Aí eu vi um teólogo dizendo isso, né? Que ficava nessa disputa de machismo bíblico, falando assim, não, mas a mulher veio da costela do homem, 1-0 para o homem. Mas o homem veio do ventre da mulher, 1-1. Aí depois falava, não, mas a mulher que cedeu à tentação de Eva, o pecado veio pela mulher, 2-1. Mas o Salvador veio pelo ventre da mulher, 2-2. Então, em Cristo, não há homem nem mulher, a era das relações igualitárias. Eu não sou cabeça da minha esposa, cabeça é Cristo, cabeça é Jesus. Ele é o cabeça, eu e minha esposa somos o corpo de Cristo. É diferente. Então, se a gente não faz uma leitura cuidadosa e não enxerga a mulher, a figura da mulher, inclusive Maria aqui como chave hermenêutica, a gente pode pegar o texto bíblico e fazer um monte de aberração. Existe uma regra hermenêutica dos 3 Cs para ler o texto bíblico, né? Contexto, cultura e Cristo. Pegou um texto, interpretou, joga ele no contexto histórico, cultural e literário. Olha a cultura da época e Cristo. Como é que Jesus enxergava isso? Em Cristo eu vejo essa redenção. E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que nós somos um dia alcançados pela graça. Somos influenciados por um contexto religioso, externo, desolador muitas vezes. Mas o convite da fé de Maria é para a gente se firmar nessa graça e ser transformado por essa graça.
Então Jesus redime o feminino através de Maria. E a última coisa que eu gostaria de deixar para nós é que Maria tinha uma sede de Deus de sempre crer melhor. O versículo 34 diz assim: então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Como que vai acontecer isso? Como que eu vou ficar grávida? Ela teve uma dúvida para crer melhor, né? O Santo Agostinho, dos pais da igreja, falava que o contrário da fé não é a dúvida. O contrário da fé é o medo, é a desconfiança. E que a dúvida nos ajuda a crer melhor. Maria, ela pensava, ela tinha uma fé para ser aprimorada. Tem um monte de gente que fala assim: mas eu não concordo com essa fé desses pastores aí, maluco não. Aí ela não aprimora a fé dela mais e para. Né? Ela é influenciada pelos fatores externos. Quanta gente cai aí numa hibernação espiritual de 20 anos, porque ficou desencantado com o sistema religioso. Não diferente do contexto do primeiro século. Mas Maria não. Maria perguntava para crer melhor, diferente de Zacarias. Porque quando o anjo, Zacarias vai oficiar no templo, aí o anjo aparece para ele, fala que a esposa ia ser grávida, só que ele duvida. Ele falou assim: não, mas nós somos idosos. Minha esposa já parou o costume das mulheres há muito tempo. Como que isso vai acontecer? Ele falou assim: olha, isso vai acontecer porque é da vontade de Deus, e o seu filho vai preparar o caminho do Salvador, e por causa da sua dúvida, da sua incredulidade, você vai ficar mudo até o neném nascer. E ele ficou mudo. E talvez a gente ache assim: nossa, Deus está punindo. Que bom, porque às vezes ele ia falar tanta asneira, né, que Deus já deixou ele não pecar nesse sentido. Imagina, crendo um filho dele, Zacarias, ele ia acreditar que o filho dele seria um eremita, vivendo de bel silvestre, com a vida toda alternativa nas montanhas, comendo gafanhoto? Ele não ia acreditar. Então, para ele seria bom mesmo ter ficado mudo por um tempo. Mas a dúvida de Zacarias foi uma dúvida desencantada com a religião, com a fé. Foi uma dúvida, não foi uma dúvida para crer melhor igual de Maria. E isso é um desafio para nós, porque eu consigo hoje criticar um monte de coisa. Não, isso aqui não é evangelho. Pela lucidez que eu tenho no evangelho há muitos anos, isso aqui não é evangelho. Mas isso não é motivo para gerar um azedume no meu coração, como talvez tenha acontecido com Zacarias, para eu não crer melhor. Não, agora eu vou aprimorar, eu vou crer melhor. Né? Tem um monte de gente que fala assim: mas você não pode estudar, porque estudar perde a fé. Gente do céu, é estudando que melhora a sua fé. Você sai do legalismo, das sombras da religião. Por isso que a gente precisa de escola dominical. Por isso que às vezes parar e pensar nessas coisas que eu estou falando, interpelando o seu coração aqui, provocando você a pensar, é isso que te cresce. Não é a palavrinha de domingo à noite, 4 passos assim para a vitória, que Jesus vai abraçar, e tudo que você pensa e deseja, o Senhor vai alcançar. Isso é gostoso de ouvir, mas isso não faz crescer. O que faz crescer é a dúvida que faz crer melhor. Né? A religião é diz os pensadores da religião, os cientistas da religião, que a religião é uma casa de muitos cômodos, e dentre eles, muitos cômodos para a dúvida. É uma metáfora bonitinha. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que não é porque às vezes você está desencantado com a religião que você não vai crer melhor. Pelo contrário, aí é um motivo a mais para você aprimorar a sua fé, para você ficar mais lúcido. Gente, a época que eu mais cresci, às vezes foi uma época aos olhos da religião, que para muitos religiosos eu fiquei frio espiritualmente. É a época que eu estava mais lendo. Não, mas Samuel está muito frio. Ele não está ele não vai no monte mais. Fala, gente, a gente cresce uma hora na vida. Não tem como você ficar com 20, 30, 25 anos de evangelho e pensar a mesma coisa infantil que eu pensava, que, por exemplo, se eu jogasse um jogo de videogame de terror, tinha um encosto no CD do videogame. E eu joguei o CD do videogame fora porque eu achava que tinha um encosto. Essas infantilidades espirituais que a gente tem que crescer. A gente tem que crescer. Então, é nesse sentido que a gente tem que ser como Maria. Está criticando, está duvidando do cenário religioso externo, mas usa isso para aprimorar sua fé, para crer melhor. Então, as 3 coisas da lição de Maria para a gente fechar. A primeira é que a nossa fé não deve ser influenciada por fatores externos. Maria continuou crendo, mesmo com esse desencanto todo.
A segunda é que a graça que um dia me alcançou, mesmo na igreja, mesmo num momento mais remoto da minha espiritualidade, nela eu fico até hoje. É por isso que, por exemplo, a pessoa, Samuel, mas você é um evangélico tão diferente, você é evangélico ainda, eu sou evangélico ainda, me identifico com a tradição protestante. Eu encontrei Jesus em setembro de 1999, marcou minha vida para sempre, embora eu tenha crescido e tenha uma outra visão hoje, com 25 anos de evangelho, eu continuo com a mesma fé. Aprimorou, cresci, mas com o mesmo amor. Com o mesmo amor, com a mesma lucidez. Estudei, fiz faculdade. Tem um monte de gente que fala, não faço faculdade não, que você vai desviar. Que isso? Que fé é essa que não pode pensar? Hein? Então vamos firmar, vamos amadurecer, né? E isso tem a ver com a terceira lição de Maria para nós, que é usar a dúvida, a crítica que a gente tem por esse sistema religioso, político, maluco desse mundo, como motivação para a gente crer melhor. Amém? Espero que alguma coisa tenha te provocado aí. Eu tenho certeza, se você ouviu aqui direitinho, dedicou seu coração, isso vai te fazer amadurecer na fé, porque crescer às vezes é um pouco desconfortável. Vamos ficar em pé para a gente orar. Graças a Deus, a gente teve um atrasozinho. Graças a Deus. Então é isso aí, meus amigos. Vocês que estão agora nesse momento em que está sendo transmitido, nesta noite de terça-feira, você que está em outro horário, eu tenho certeza que se você ficou até agora aqui conosco, você foi muito abençoado. Você pegou as 3 lições de Maria, você aprendeu essas 3 lições? Ouve novamente, manda para alguém, passa para alguém essas 3 lições. Faça desse canal um canal de mensagens, de oração na sua vida. Esteja nesse canal para poder você se preparar para a vinda de Jesus. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado por vocês terem ficado conosco até agora, até aqui. E se inscreva quem não é inscrito. Vocês novatos, se gostou, dá um like aí, dá um joinha. Tchau, fiquem com Deus.